vamos lá agora para a questão 54, só ressaltando, tá, que a gente está utilizando a prova azul da prova do Enem de 2019, tá? Então vamos lá. A questão 54, ela nos disponibiliza um pequeno trecho de um livro do historiador Eric Hobsbawm, que é um dos, enfim, dos grandes nomes da história do mundo ocidental, do século XIX, século XX também, ok? Então vamos ver o que é que esse trecho nos diz. Na tela vocês podem acompanhar a leitura que diz o seguinte: dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa. A casa de quem, pessoal? Dos sitiantes, tá? Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Olha como é interessante, né? Quando ele diz que um dos trechos desses depoimentos, eles só queriam algumas batatas, né? Será que aqui não denuncia, na verdade, também um ambiente de desigualdade, um ambiente de fome? É bem provável que este ambiente ele seja, né, ele pertença a um ambiente rural, né, podemos chamar assim, né? E quando aí ele fala, né, ele dá pra gente a ideia de que existem três atores, né? Existe os sitiantes que foram atacados, né, que tiveram seus celeiros ou pilhas de cereais queimados. Existem aqueles que atacavam e existe uma terceira, né, um terceiro personagem que eram os trabalhadores que não estavam envolvidos diretamente com isso, mas que acabaram se sentindo beneficiados ou vingados, né? Então os relatos eles deixam bem claro pra gente que esse trecho, gente, ele se refere a um momento histórico muito importante, que foi o período da Revolução Industrial, tá? Como vocês sabem, só um momento, como vocês sabem, a Revolução Industrial, ela foi um advento, né, que se deu principalmente no século XIX e teve como país de origem, digamos assim, a Inglaterra, tá? Então, o que nós podemos perceber? Que esse trecho, ele retrata um ambiente rural na Inglaterra no século XIX, nesse contexto da Revolução Industrial. E o que ele quer que nós entendamos? Aqui existe um ambiente de conflito. É bem provável o quê? Que esses trabalhadores que, muito embora não estivessem envolvidos diretamente, fossem aqueles trabalhadores que no ambiente da Revolução Industrial foram praticamente expulsos, obrigados a migrar para os centros urbanos, fazendo aquele movimento do chamado êxodo rural, e nos centros urbanos se tornassem aquela grande mão de obra desqualificada e, portanto, barata, que era determinante para a Revolução Industrial, tá? Então, o que o trecho nos permite entender é que, pelo menos, o contexto geral é a Revolução Industrial e que há aí um ambiente de conflito entre trabalhadores e os donos de sítios ou donos de celeiros, tá? Olha o que o enunciado nos pede. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial, tá? Que processo socioespacial foi esse? Olha o que os itens nos trazem, tá? Restrição da propriedade privada. Cuidado, isso aqui pode ser uma casca de banana, pode confundir muita gente. Restringir quer dizer diminuir, quer dizer deixar disponível para poucas pessoas, né? Ou tirar a amplitude, a ampliação, né? No caso, o item A fala de propriedades privadas. Então, esse trecho da questão, ele tá justamente, o item A, ele é justamente o contrário do que o trecho
nos diz, do que o texto da questão nos diz. Restrição da propriedade privada é justamente o inverso do que estava acontecendo. O Estado, ele estava provocando, né? O Estado passou a sistematizar a necessidade de que o pequeno camponês, para que continuasse ocupando as terras, ele tinha que adquirir junto ao Estado a comprovação e o direito de posse desta terra através da compra. Então, isso é a ampliação da propriedade privada, ou seja, é necessário, o Estado ele cria um sistema para que a propriedade privada ela seja ampliada, para que ela seja exigida, tá? Então o item A diz que é restrição, tá errado, é ampliação da propriedade privada. O item B, expropriação de terras comunais, gente. Olha que item bonito e que casa direitinho com o ambiente da questão. Expropriação quer dizer o ato de tomar, o ato de você tirar do outro, né, e tomar para si. O que era que o Estado estava fazendo? O Estado estava tirando essa terra desses pequenos camponeses que até então não tinham tido a necessidade de provar posse da terra, porque não existia essa relação, ou ela ainda não era sistematizada ou bem compreendida no Estado britânico, tá? E essa expropriação ela começou a acontecer por parte do Estado, né? As terras que eram comunais, o que é isso? Terras comuns, terras que existiam pessoas que moravam e produziam para o seu consumo, para a sua subsistência, sem a necessidade de ter uma posse. Então, essas terras comunais, elas passaram a ser expropriadas, tomadas pelo Estado e só teria direito de ficar nelas ou de adquiri-las se houvesse uma relação de compra e venda, uma relação de posse, tá? Que é justamente o que o item A diz pra gente, que é a questão da propriedade privada, mas não a restrição e sim a ampliação, tá? Então, o consenso que o item B é o gabarito da questão, mas por desencargo de consciência vamos ver os outros itens, tá? O item C diz imposição da estatização fundiária. Estatização quer dizer se tornar do Estado. Fundiária tem a ver com a estrutura da organização, né, da terra. Imposição da estatização fundiária, ou seja, as terras elas passam a ser organizadas, elas passam a pertencer ao Estado? Não necessariamente. O Estado expropria, mas ele disponibiliza para ser capitalizada, para ser vendida, tá? Então, esse item, ele não contempla essa questão. D. Redução da produção monocultora. Também o item está errado, porque quando essas terras, em um primeiro momento, elas foram expropriadas e os camponeses expulsos, essas grandes porções de terras, elas foram utilizadas pelo Estado principalmente para atividades bem pontuais e que, como se vivia um ambiente de revolução industrial, principalmente a produção, né, da indústria têxtil, da indústria produtora de tecidos, que a base, né, a origem, digamos assim, a matéria-prima era a lã, e essa lã vinha principalmente, né, da ovelha. O que era que acontecia? Essas terras, o Estado passava a desenvolver, não só o Estado, mas também aqueles que adquiriam essas terras, que compravam essas terras, isso passava a ser produzido, passava a ser desenvolvido a criação, né, de ovelhas para que abastecesse, assim, de matéria-prima essa fase da Revolução Industrial que estava mergulhando aí nessa indústria têxtil, ok? E por fim, o item é proibição das atividades artesanais. O texto, ele não nos remete a isso, de jeito nenhum. Ele fala de um conflito e não de uma proibição de atividades artesanais que continuaram existindo, mas que com o tempo, com o desenvolvimento, né, do advento da Revolução Industrial, essas atividades artesanais, elas acabaram sendo engolidas praticamente pela produção em larga escala da Revolução Industrial, ok?
ok? Então, o item que contempla essa questão é o item B de bola, tá? Só para ficar bem demarcado aqui para vocês, tá? Expropriação das terras comunais é o gabarito da questão, ok?